Olá, muito boa tarde você internauta, produtor que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético, como costumamos fazer neste horário. E a gente vai falar um pouco em relação às incursões de frio, né, que a safra 2021-22 do centro-sul do país registrou aí nas últimas semanas, né? Tivemos 3 grandes incursões de frio com registro de geadas, danos sendo registrados em lavouras de cana-de-açúcar e, claro, isso pode impactar ainda mais, né, a safra que já tinha um agravante bastante importante, que era a seca, né? Então, para a gente entender todo esse cenário e para a gente também falar como os produtores de alguma forma têm tentado aí, né, minimizar esses danos que foram causados e também saber sobre as expectativas de novas incursões de frio, porque a meteorologia ainda aponta para a possibilidade desse cenário nas próximas semanas, a gente conversa ao vivo agora com o Sérgio Quassi, que é pesquisador da Agro4S, Experimentação Agronômica Aplicada. Bom, Sérgio, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no site. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade da gente poder estar conversando desse tema de certo caráter inédito, né, na canavicultura e tão importante nesses últimos tempos com esse clima adverso que traz prejuízos e mudanças no manejo agronômico, seja da cana a ser colhida, da cana-planta e da cana que já foi colhida na presente safra no centro-sul do Brasil. Sim. Sérgio, você estuda, os canaviais e você também é produtor, né? Queria que você falasse um pouco pra gente sobre esse cenário, como você mencionou, né? Atípico aí para vocês, porque a gente já vinha com uma safra 2021-22 de cana-de-açúcar impactada pela seca desde o final de 2020, né? E daí chegamos aí, né, durante já a safra 2021-22, com a moagem já acontecendo e essas 3 grandes incursões de frio com geadas, com impactos para os canaviais. Como é que você traça todo esse cenário que ocorre na safra 2021-22 de cana-de-açúcar? Igual você bem mencionou, nós somos uma família de produtores de cana-de-açúcar, mas todos ligados à pesquisa, né? Meu pai, meu irmão, nossas esposas, nós somos todos engenheiros agrônomos e realizamos pesquisa, validação de tecnologia dentro das nossas lavouras, né? Então, nós estamos vivenciando a pesquisa, o elo com a universidade, que é a instituição pública, mas também estamos vendo os problemas do dia a dia de produção. Vide que nós, na Agro4S, Experimentação Agronômica Aplicada, fazemos todas as atividades. Plantio, colheita, tratos culturais, enfim, nós entregamos a cana na usina. E nesses 35 anos de atuação na canavicultura, esse ano foi o ano mais atípico do ponto de vista climatológico, pois em 35 anos nós já constatamos 6 dias, 6 frequências de geada em nossas lavouras. E isso jamais tinha ocorrido nesses 35 anos. Meu pai muito lembra de um evento em 1994, em 2019, mas eram pontuais. Frequência e intensidades igual essas que ocorreram na presente safra, nós não vimos antes, né? Então, outro aspecto, o frio, então, essa baixa temperatura numa frequência muito ampla nas nossas lavouras. Aliado a isso, um regime pluviométrico desuniforme e menor em 2021 frente a 2020. Por exemplo, em 2020 nós tivemos um déficit hídrico de 170 milímetros no mês de setembro, outubro, nas nossas lavouras. E esse ano, a tendência é disso ser até pior, porque o acumulado de chuva de janeiro a junho foi 220 milímetros menor do que 2020, ou seja, a seca esse ano já começou mais cedo e numa amplitude maior do que 2020. E aí juntou-se ao frio, né? Então, tudo isso trouxe problemas numa cana a ser colhida no segundo semestre. Tivemos que estar realizando colheita de aproximadamente 12 mil toneladas, que ia ser colhido em agosto, setembro, outubro, foram colhidas já por problema de morte da cana, de morte da gema apical, cana em pé. Tivemos problemas de cana-planta, plantio de fevereiro a março, o qual ela morreu, ela se queimou com a geada também nesses períodos.
E cana-soca, aquele canavial colhido em fevereiro, março, como olhadura, a cana de muda para o plantio e a cana de início de safra, abril, maio, que pegou algumas chuvas, essa cana, dependendo da variedade, sofreu. Então, assim, esse ano nós estamos tendo que entender como está sendo o clima e, mais do que isso, minimizar essas perdas que ocorreram com a geada na cana ser colhida, a qual ela precisou anteceder a colheita, mas o grande problema é na safra adiante e para 2022, né? Como manejar esse canavial, seja a cana-planta, seja a cana-soca. A via de regra, baseada nas nossas pesquisas e no nosso banco de dados técnico-científico, o primeiro insight é separar. A cana-planta tem que receber um manejo agronômico diferente da cana-soca. Por quê? Porque a cana-soca ela já vem de uma rebrota, ou seja, ela tem uma soqueira, ela tem um rizoma, um sistema radicular já desenvolvido, já instalado numa lavoura, enquanto a cana-planta ela está desenvolvendo ao mesmo tempo parte aérea e sistema radicular. Então nós da Agro 4S estamos elaborando manejos agronômicos específicos para cana-planta e para cana-soca para recuperação pós essa geada. E vejam bem, tudo que nós fizemos em cana-planta e em cana-soca para preparar essa planta fisiologicamente e nutricionalmente, via aplicação de nutrientes foliares, adoção de uso de bioestimulante, de aminoácidos, não foi possível atenuar a geada, porque nós tivemos temperatura de 0 graus durante horas na madrugada. Em certos locais das nossas propriedades, até temperatura negativa, -1, -2. Então, todo esse pacote nutricional e fisiológico empregue, vindo de pesquisas de 2019 e 2020, para esse ano não surtiu efeito. Por quê? A temperatura, a geada, foi muito intensa. Então, agora nós vamos trabalhar o quê? Esse manejo nutricional, o uso de bioestimulante de aminoácido com o retorno das chuvas. Então, nós precisamos transcorrer esse inverno, passar esse período de baixa radiação, baixa temperatura e baixa umidade do solo, ou seja, alto déficit hídrico, torcer para que haja um retorno das chuvas na primavera, um retorno uniforme, né? Não adianta chover muito em um mês e nada no outro mês, para que aí, com esse pacote nutricional, a gente consiga estar o quê? Maximizando e potencializando o desenvolvimento da cana-de-açúcar, mas já é fato que nós esperamos uma quebra de produção para o ano que vem, frente a esses paradigmas, frente a esse cenário de morte da cana-planta, queima e morte de soqueiras, canavial precoce, colhido em maio, abril, no início de safra. Certo. Sérgio, então neste momento chuvas são essenciais, né? Para que de fato vocês consigam ter um melhor desenvolvimento, pensando também nas canas de final de ciclo desta safra e também já pensando na safra 2022-23, né? Isso, perfeitamente. Eu até já acho que todo retorno de água, todo o volume pluviométrico a ocorrer agora nesse segundo semestre vai beneficiar muito mais já as canas do ano que vem. Porque, pelo menos na nossa região aqui, tem cana que morreu com essas geadas. Então, ela teve a morte da gema apical, ela está secando. Então, mesmo que volte a chover, as perdas só vão aumentando, né? Digamos que é uma corrida contra o relógio. Então, toda a água ou toda a possibilidade de irrigação, fertirrigação com vinhaça, vai ser essencial para minimizar e contribuir com o retorno do desenvolvimento da planta junto às condições favoráveis do clima, né? Eu até vejo muita gente já roçando a cana-soca ali, eu fico até um pouco relutante, porque pode ocorrer novas geadas, igual algumas previsões relatam frequências possíveis no mês de agosto. Então você roça um canavial agora para retornar o estímulo de brotação. Imagina se vier ter outra geada agora em agosto, como estão dizendo. Então eu acho que o momento agora é de calmaria, é esperar transcorrer os eventos climáticos e aí, aliado ao manejo nutricional, uso de bioestimulante, de aminoácido, contando com fertirrigação ou com as próprias pluviosidades, trabalhar o cenário
de retomada de crescimento para minimizar as perdas para 2022. Certo. E Sérgio, você mencionou aí, né, e queria saber mesmo as informações de vocês do setor, como é que vocês estão acompanhando isso, né? Porque de fato, então, temos um cenário já bastante complicado para esta safra, também precisamos estar atento, então, à próxima temporada já também, né? Isso é muito importante a gente estar atento, principalmente à questão das chuvas para a próxima temporada. E temos ainda a possibilidade de novas geadas, né? Agravando ainda mais um cenário já complicado para a safra 2021-22 e 2022-23 também. Como é que vocês estão recebendo essas informações e há alguma coisa a se fazer, né? Caso a gente de fato tenha confirmação dessas novas geadas nas próximas semanas? Olha, o que nós estamos fazendo em tempo real, assim, on the go, né? Estou falando contigo, mas tem toda uma equipe de pesquisa trabalhando por trás até nesse momento. Primeiro, contabilizando dentro das nossas variedades qual é mais suscetível, qual é mais resistente a esses fenômenos do frio de geada, né? Nós temos um plantel bem diversificado de variedades. E há diferença nas nossas condições edafoclimáticas de resistência a esse frio. Então, nós estamos construindo esse banco de dados. Essa informação é muito importante porque ela vai nos dar um conhecimento novo para nós utilizarmos no nosso manejo de expansão e multiplicação desses materiais, nos precavendo no futuro de outras possibilidades desse frio intenso, né? E no canavial a ser colhido, é uma análise dia a dia. É você já retirar as áreas de baixada, a cana que teve a morte de gema apical, já ser colhido o mais rápido possível, para evitar a deterioração desse material. Então, assim, atualmente nós estamos o quê? Construindo esse banco de dados, avaliando o efeito das ondas de frio que se passaram e, ao mesmo tempo, nós estamos o quê? Redirecionando e planejando novamente a nossa sequência de colheita para minimizar as perdas do canavial do segundo semestre. E aí, passando todo esse período de frio, entrando na primavera, retorno de pluviosidade, temperaturas amenas e frequência de chuvas e radiação, nós conseguimos o quê? Começar a aplicar esse novo manejo agronômico, baseado numa nutrição equilibrada via solo e um aporte muito frequente de pulverizações foliares e adoção de bioestimulante e aminoácidos como um todo. Entendido. Bom, Sérgio, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí, queremos contar aqui com a sua participação. Excelentes informações, viu? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, nós estamos à disposição e um grande abraço a todos. Um abraço. Bom, conversamos aí então com o Sérgio Quassi, né, pesquisador da Agro 4S, Experimentação Agronômica Aplicada, e a gente falou um pouco em relação então a essas incursões de frio que foram registradas nas últimas semanas em áreas produtoras do centro-sul do país. Incursões de frio que causaram geadas em áreas produtoras do centro-sul, afetando, né, áreas de cana-de-açúcar, áreas, né, que tinham um desenvolvimento mais acelerado, áreas que ainda estavam em período de desenvolvimento dos canaviais, né? E, de fato, foi um cenário bastante complicado no centro-sul do país e é um cenário que ainda está sendo acompanhado, porque as possíveis perdas ainda podem aparecer nas lavouras de cana-de-açúcar, né? E a gente falou, então, com o Sérgio, que, além de ser especialista, estudioso, né? Ele também é produtor, junto com a sua família, e ele nos pontuou, lá na região dele, essa safra 2021-22, neste ano de 2021, foi a safra mais atípica que eles vivenciaram em 35 anos de atividade. Realmente foi algo inédito para eles, porque, de fato, eles já haviam registrado ocorrência de geadas lá nas lavouras nos últimos anos, mas eles não tiveram, como aconteceu dessa vez, uma sequência de geadas, e foram 3 grandes incursões de frio, com registro lá para eles de 6 dias de geadas nas lavouras, e de fato isso impactou bastante os canaviais deles por lá. E isso porque eles têm um cuidado bastante importante com o manejo agronômico realizado por lá, né?
E esse manejo, de alguma forma, né, pode minimizar os danos que foram causados, né? No entanto, segundo ele nos pontuou, algumas perdas são irreversíveis, não há o que fazer já para essa safra 2021-22. A atenção fica por conta da safra 2022-23. Então, eles estão tentando lá manejar da forma mais adequada possível, né? Ele deu dicas, inclusive dicas muito preciosas para os produtores neste momento, né, para que de fato se tenha uma atenção especial para os canaviais, para que eles possam ter uma condição melhor de produção na safra 2022-23. E é uma safra que já começa com atenção diante desse cenário, mas é uma safra mas é uma produção que para o ano que vem, também precisa de chuvas nos próximos meses. Então, não adianta um cuidado muito detalhado, como eles estão fazendo agora, um manejo muito bem feito, como eles estão realizando, se não tiver chuvas. As chuvas são cruciais nos próximos meses para que a próxima safra também seja melhor desenvolvida do que a safra deste ano. A gente também falou um pouco em relação ao cenário que eles já estão acompanhando de seca, porque a seca impactando a safra 2021-22 já vem de algum tempo, desde o ano de 2020, e agora tivemos as incursões de frio também ampliando esse cenário de preocupação. No entanto, a seca neste ano de 2021 já começa antes para eles lá na região do Sérgio. Então esse é um ponto de atenção também muito importante, né? E ele nos falou uma informação bastante importante, que é agora a corrida contra o relógio para que a próxima safra não seja impactada diante das condições de frio que foram registradas, né? E o mercado também acompanha muito fortemente as informações relacionadas a novas incursões de frio nas próximas semanas. Tá todo mundo atento a isso, a gente também está acompanhando todas essas informações. Por enquanto, a meteorologia aponta a possibilidade, mas ainda não há uma confirmação desse cenário, que é um cenário que preocupa, claro, os produtores, porque daí a gente teria um julho com geadas e agora um mês de agosto se iniciando também com possibilidade de geadas. E é um cenário que realmente seria algo muito atípico para a safra 2021-22 de cana-de-açúcar do centro-sul do país. A gente está acompanhando tudo isso de perto, viu? Bom, você que nos acompanha aqui no site, durante a nossa entrevista você pôde ver, né, todos os perfis nas nossas redes sociais. É só nos seguir por lá. O nosso site segue 24 horas no ar. Você pode acompanhar, né, a gente sempre que estiver aí no seu computador ou no seu celular. E a gente segue aqui com os nossos boletins. Daqui a pouco tem fechamento do mercado da soja para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.